E aí, turma, tudo bem com vocês? Estamos aí para a nossa semana 2, Introdução ao Ensino de Sociologia, do material do PET. Nessa proposta aqui, temos uma leitura aqui para resolver as atividades, que é O Menino Selvagem de Aveyron. Faz parte aqui da obra de Anton Giddens, um dos grandes nomes da sociologia contemporânea, e uma leitura interessante para falarmos aqui sobre socialização. Essa leitura sobre socialização é um dos pontos principais aqui para entender o papel das instituições sociais sobre nós indivíduos, como, por exemplo, o papel da família na instrução nossa no mundo social. É importante lembrar que, quando falamos de instituições sociais, envolvemos também a religião, a escola, os grupos sociais, a mídia. São exemplos aqui de grupos sociais para analisarmos. Vamos lá, então, na nossa atividade. Peço a vocês que dêem uma lida no texto para aprofundar mais a discussão do autor. Atividade 1. Segundo a experiência relatada no texto e os conteúdos estudados na disciplina de Sociologia, podemos afirmar que: alternativa A. A personalidade do indivíduo é uma herança genética transmitida dos pais para os filhos. Essa questão ela é descartada aqui, porque a questão da personalidade do indivíduo não envolve diretamente uma questão genética, envolve uma questão de fatores culturais que ele é instruído. Questão D. Que uma criança, filha de casal chinês, mesmo sendo nascido e criado no Brasil, continuará se comportando como um chinês. Descartamos essa alternativa porque ela não tem sentido. Não é o fato de você ser filho de chineses, com toda uma origem descendente chinesa e criado fora da sua cultura, que você vai continuar tendo aquela cultura chinesa em questão. Uma criança nesse estado, ele seria de fato um brasileiro, porque foi criado na cultura brasileira, vai aprender o português, vai agir e comportar dentro dos valores culturais aqui nossos. Alternativa C. Os homens não se diferenciam dos animais pela cultura. É importante trazermos aqui que até meados do século XX, a sociologia, a antropologia, coloca essa questão básica da separação nossa dos outros seres vivos, a questão da cultura. O campo racional é um ponto fundamental, diferenciado dos outros animais, mas a questão da cultura também seria algo próprio do ser humano. Claro que temos algumas leituras atuais que fazem algumas críticas em relação a isso, mas é importante pontuarmos aqui essa ideia, para descartarmos também essa alternativa. Por fim, alternativa B. Para o indivíduo obter os modos e costumes, são precisos ser influenciados por um grupo social. Esse fato aqui é importante. O grupo social, que já tínhamos abordado aqui, que envolve família, grupos ali religiosos que é inserido na sociedade, a escola e entre outros, influencia sim os valores culturais de um indivíduo. Os costumes, modo, falar, vestir, pensar, inclusive. Então, temos aí uma alternativa correta. Questão 2. Porque a criança não desenvolveu as características que seriam de um indivíduo de sua idade. Retratando aqui o personagem relatado por Giddens, é importante aqui observarmos que ele sofreu um grande impacto no momento que ele não teve a socialização com outros indivíduos. Esse é um ponto fundamental aqui nessa leitura. Assim, vamos lá então observar as alternativas que temos para chegar a uma conclusão. Alternativa D. Devido a alguma anomalia mental apresentada por esse indivíduo. Por mais que essa anomalia ela pode ter apresentado, mas não é o fato aqui em questão. Sabemos que uma pessoa com qualquer limitação mental, anomalia mental, ela é socializada e tem comportamentos parecidos com os padrões daquele meio social que ela está inserida. Alternativa C. Devido ao fato de ser necessário se comportar como um lobo para viver entre eles. Essa questão aqui também é fora de contexto, né? Nós estamos aqui retratando esse fato, e outra que não é pelo fato de
sobreviver aos lobos, que ele teve que se adaptar ou virar um lobo, né? Mas porque eu talvez teria como exemplo, mas não é o fato aqui também para a gente analisarmos. Alternativa B. Devido à provável falta de nutrientes que sua alimentação apresentava. A questão da alimentação é fundamental para a vida humana, porém, não é o fato aqui do seu comportamento em questão. Alternativa A. A cultura é algo que é transmitida via convivência social. Chegamos aqui a um ponto principal. Para ele ter o comportamento de uma criança da mesma faixa etária dele e do mesmo contexto social que ele está inserido, é importante a convivência social para que ele tenha aquele hábito cultural daquelas crianças. Assim, sem esse fator, ele perderia aqui então essa condição de ter o mesmo comportamento. Atividade 3. No terceiro parágrafo do texto, o autor afirma que foram feitas tentativas sistemáticas de o transformar de animal em humano. São características que distinguem os seres humanos dos animais, exceto. Alternativa A. O fato dos humanos transmitirem cultura para sua descendência. Como nós estamos caçando aqui a resposta incorreta dentro da afirmação, essa proposta aqui ela seria correta, então não é o que procuramos. Porque sim, os seres humanos transmitem cultura para suas descendências. Alternativa D. A capacidade de analisar seus atos, executar suas tarefas, planejar suas atividades e colocá-las em prática. Esse fato é uma diferenciação muito grande nossa dos outros seres vivos, como os animais, pelo fato de que temos capacidade racional de planejar, preparar e agir. Alternativa B. A capacidade de produzir e interpretar símbolos, como a escrita. Se vocês têm essa capacidade aqui de ler, interpretar, observar, é uma diferença nossa dos outros seres animais. A escrita é um exemplo, outras interpretações são um exemplo. Alternativa C. O fato deles viverem em sociedade. Viver em sociedade não é só uma característica humana. Os seres vivos costumam viver em grupos. Esses grupos se tornam uma ideia de coletivo, de uma sociedade. Não uma sociedade humana, organizada com a política, com a ciência, por exemplo. Mas sim, é uma forma de organizar, a partir principalmente do seu instinto animal de sobrevivência. Vamos lá então para a nossa última questão. Atividade 4. O autor no texto aponta as seguintes explicações para o fato do garoto não conseguir se socializar totalmente, exceto. Peço a vocês que dêem uma lida lá no último parágrafo para responder essa alternativa, para ajudar bastante vocês. Vamos lá. Alternativa A. Uma provável deficiência mental. O autor chegou a mencionar sobre isso, pelas sequelas, talvez, ou desenvolvimento do menino em questão, ele sofreu uma sequela com uma deficiência mental. Alternativa B. Possíveis traumas que eventualmente o garoto poderia ter sofrido em uma vivência na selva. Essa questão ela também é abordada pelo autor, não de uma forma tão direta assim, mas Giddens observa essa questão como uma sequela. Esse trauma de ficar num espaço de não convívio social com seus semelhantes teve ali um agravamento, sim, em questão aqui analisado. Alternativa C. O fato de serem limitadas as nossas faculdades mentais longe do convívio social. É o que também já chamamos a atenção na alternativa anterior e o que o autor conclui, inclusive, no texto. Temos aí essa questão de quanto mais nós não temos a nossa formação com convívio social, isso cria sequelas também na formação nossa, na nossa construção social, principalmente no convívio com o outro. Alternativa D. Possível violência sofrida por esse garoto por parte dos humanos. Esse fato aqui é importante observarmos. Por mais que podemos criar hipótese que essa criança foi abandonada numa selva, nós não temos aqui como confirmar esse fato. Assim, em nenhum momento foi exposto pelo autor aqui da obra, o Giddens, essa questão da violência sofrida por outros seres humanos. Assim, tiramos essa questão aqui como errada e chegamos aqui à nossa conclusão da nossa atividade. Pessoal, como já tinha feito anteriormente, segue aí um modelo de um gabarito para que vocês montem aí no seu caderno. Peço a vocês que façam a atividade no caderno, registrem no caderno
que pós esse período de pandemia e isolamento social, estarei olhando aí o caderno de vocês e abaixo desse vídeo temos um link que vai te levar para responder essas perguntas em um gabarito feito na internet. Respondem lá, por favor. Não esqueça de colocar o seu nome e colocar a sua turma. Valeu, muito obrigado. Até o próximo vídeo.